Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa para pensarmos e refletirmos através do questionário da lição 3, Jesus, o discípulo e a lei. É interessante ler toda a lição, pesquisar, anotar os pontos-chave, participar da aula, entender e colocar em prática. Muitas das vezes o aluno coloca a seguinte questão: professor, eu li, eu pesquisei, eu participei da aula, mas eu não entendi nada. Então eu quero fazer diferente com você aqui neste vídeo. Eu quero partir do questionário. De fato, se entendermos o questionário e conseguirmos responder, possivelmente entenderemos o ponto principal da lição. Então vamos à primeira pergunta. Segundo a lição, Jesus tinha o propósito de destruir a lei? Era o propósito de Jesus não cumprir a lei mosaica e ainda por cima revogar a lei? Será, de fato, essa a intenção que Jesus tinha? Quando você lê as Escrituras e medita nas Escrituras, você vai chegar à seguinte conclusão: Jesus não veio para revogar, ele não veio para ferir a lei, ele veio para cumprir toda a lei, ele não veio para desconstruir. Mas por que os seus opositores afirmavam, acusavam que ele quebrava a lei, seja na guarda do sábado, seja ao se comparar com Deus, comparar com o Pai? É simples. A forma deles entenderem, compreenderem o Antigo Testamento, a lei mosaica, fazia com que eles percebessem Jesus como alguém não cumpridor. Mas Jesus, segundo o entendimento correto das Escrituras, compreendendo de fato a intenção de Deus e aquilo que foi escrito segundo os seus autores, com seus devidos propósitos, Jesus cumpriu toda a lei. Logo, Jesus não revogou, não descumpriu, pelo contrário, ele cumpriu. Na visão daqueles que entendiam diferente, ele não cumpria a lei. Logo, meu querido irmão, minha querida irmã, quando você entender que um determinado irmão ele está equivocado em sua prática, em seu pensamento, perceba e tenta entender como ele entende as Escrituras. Pois para entender as Escrituras e para cumprir ela corretamente, depende antes de um método de interpretação fiel, que de fato faça jus à intenção real do autor, para quem foi escrito, em qual época, qual tinha um propósito, qual era o propósito específico. Assim compreenderemos e entenderemos se os nossos pares estão ou não cumprindo as Escrituras. Para até mesmo nós cumprirmos as Escrituras corretamente, tenhamos isto em mente: qual é o método de interpretação que nós estamos empregando na hora de entender as Escrituras. Então, precisamos estar atento a isso. Jesus, ele cumpriu toda a lei e ele não descumpriu. O segundo ponto desta lição, a segunda questão é o seguinte: qual é a tríplice divisão da lei? Pois do que nós estamos falando? Do Antigo Testamento, do conjunto de leis mosaicas dada ao povo nas planícies do Sinai logo após a saída do Egito. Lá temos várias leis. E quais são essas leis? Como que elas são estabelecidas? Quando você pensa nos 10 mandamentos, nós estamos falando do quê? Do decálogo, das leis morais, as quais 9 pontos dessas leis se repetem no Novo Testamento. Ou seja, 10 mandamentos foram dados no Antigo, 9 permanecem no Novo. Leis morais. Leis cerimoniais, que têm a ver com adoração, com os rituais, com os ritos, com toda a liturgia de culto, permanece para o Novo Testamento? Não. Ficou para o Antigo Testamento, mas era parte das leis do Antigo Testamento. Como que se deve cultuar a Deus? Deus estabeleceu leis para se observar. Depois temos as leis chamadas leis civis ou as leis judiciais, que se trata de como se relacionar com o próximo. Quando temos aquele ponto olho por olho, dente por dente. Essas leis civis e leis cerimoniais, elas ficaram para o tempo do Antigo Testamento. Logo, não temos mais que repetir ou cumprir essas leis nos dias atuais. No Novo Testamento, ao contextualizar, você vai perceber que Deus, através dos apóstolos,
através dos evangelistas do Novo Testamento, vai dar novas diretrizes do que deve ser feito nos dias atuais em relação ao culto a Deus e em relação ao próximo. Pois os mandamentos têm duas vertentes, uma horizontal e uma vertical, ou seja, aquilo que você faz em relação ao seu próximo e aquilo que você faz em relação a Deus, ok? Então vale a pena entender isso. Então esta era a tríplice divisão do Antigo Testamento. Mas não falte a sua escola dominical, hein? Aprenda com o seu professor. Terceiro ponto, de acordo com a lição, o que a letra da lei expressa? Até porque Paulo repete isso no Novo Testamento, lá em Romanos capítulo 7, lá em 1 Coríntios, Paulo vai repetir isso. Qual era a função da lei? Qual era o propósito da lei? A função da lei nada mais é do que mostrar o quão pecador era o homem, a malignidade humana. A lei serviu de pedagogo no grego, que nós chamaríamos de pedagogo, o guia, para nos levar até Deus, para nos mostrar o quão carentes, necessitados somos do amor de Deus. Logo, a lei nunca salvou, apenas apontou o pecado do homem e da mulher. Quem é que nos salva então? Deus. Quem é que nos salva então? A fé em Cristo Jesus, não o praticar das obras da lei, até porque as leis só expressavam isso. E aí onde Paulo vai dizer e afirmar que a letra da lei mata, não é a letra do estudo, do conhecimento, e sim da lei do Antigo Testamento. Mas Cristo, pelo Espírito, vivifica. Olha que interessante, que maravilha. Questionário 4. Como o Senhor Jesus cumpriu todo o Antigo Testamento? Olha que interessante. Ele cumpriu de que forma? Obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. Jesus em tudo, em todo o seu estilo, em toda a sua característica, em toda a sua vida, ele foi um cumpridor fiel da lei do Senhor. Logo, percebemos que Jesus, ele, no tempo do judaísmo, ele seguiu fielmente a sua religião e, principalmente, ele seguiu aquilo que estava no Antigo Testamento, nos 39 livros, nos escritos, nos profetas, na lei, tudo quanto estava escrito para ser cumprido, Jesus vai cumprir. E o que se espera de nós hoje? É o que está no ponto 5, na pergunta 5. O que é a justiça no reino de Deus? Olha que interessante. Às vezes, queremos fazer igual os judaizantes, voltar a praticar as obras da lei para sermos salvos, para sermos justos. Mas Deus não espera que façamos isso. Deus espera que tenhamos fé na obra vicária de Cristo e sejamos fiéis cumpridores da sua palavra, porém com amor, não pelo formalismo da letra da lei, pela regra em si, mas pelo amor. Logo, ao cumprirmos obras, não vamos cumprir para sermos salvos, mas porque somos salvos. Logo, o reino de Deus agora vai nos mostrar que a relação que Deus tem conosco é muito mais pelo interior, depois para o exterior. Logo, aquilo que vamos fazer na prática depende do que está no nosso interior, da moral estabelecida, da espiritualidade estabelecida com Deus dentro do nosso coração. E vamos aprender algo fantástico e maravilhoso, é que devemos amar o próximo, amar aqueles que estão ao nosso lado, não querendo ser maior, não querendo ser grande em relação aos nossos irmãos. Até porque as nossas patentes, até porque os nossos talentos, até porque os nossos cargos ministeriais não nos tornam maiores ou melhores que ninguém. Somos capacitados, qualificados para servir a Deus. O grande, o maior, no reino de Deus é apenas Deus. Somos todos menores. Os antigos pastores costumavam dizer, quanto mais você cresce, quanto mais você evolui, mais você desce. Em que sentido? Ao servir aos seus irmãos e em tudo glorificar ao nome do Senhor. São as 5 perguntas desta lição de número 3. Tem outros detalhes mais que vale a pena refletir, então não falte a sua escola dominical. Não deixe de visitar o site EBD Interativa para pesquisar outros pontos interessantes. E você, meu querido professor, vai lá, baixe o slide, dê uma aula dinâmica e abençoada em sua classe. Que Deus te abençoe. Até a próxima reflexão.
Até a próxima lição, se assim Deus nos permitir.